Oi, meu amigo Zanetti, tudo bom com você? Espero que esteja tudo tranquilo aí com você no Espírito Santo. Queria fazer uma saudação muito especial para os seus seguidores, eu também sou um seguidor. Agora nesse novo canal de interlocução, aqui nesses novos canais aqui que eu, você, Fred Dier, Leonardo Carneiro da Cunha criamos, que fazemos parte, temos grupos fundadores da Rede Internacional de Processualistas Procnet. Uma satisfação enorme poder falar com você e com todos que seguem você sobre um tema muito relevante. Na verdade, você me indagou para que eu fale sobre um dos aspectos de 5 decisões que foram recentemente proferidas pela terceira turma do STJ, relatadas pela ministra Nancy Andrighi, julgados no dia 2 de junho e publicados todos no dia 4, envolvendo ações civis públicas que tratavam do direito fundamental de menores e que versam sobre um tema muito relevante que, felizmente, o direito brasileiro começou a trabalhar com maior proficiência de alguns anos para cá, que é a temática da litigância de interesse público, também conhecida como Public Interest Litigation, ou estudo das Structural Injunctions, ou medidas estruturantes, ou como se convencionou chamar com mais recorrência no Brasil, do processo estrutural, que é uma nomenclatura mais própria aqui do Brasil e dos países latinos. Nos Estados Unidos, essa nomenclatura é pouco usual, a expressão mais comum é a de estudo da litigância de interesse público e das suas decorrências técnico-processuais, e falar especialmente desse tema, dessa pauta, que é extremamente relevante o fato do STJ começar a analisar essas temáticas, e inclusive pontuar que quando eu estou diante desse tipo de litígio complexo, desse litígio estrutural, que envolvem desconformidades burocráticas, institucionais em relação ao ordenamento jurídico, o trato dessas temáticas pela via processual constitucional, usando o processo como garantia para a implementação de direitos fundamentais, se torna muito relevante, em especial pela percepção de que, no quadro da tripartição de funções, quando as funções majoritárias, o legislativo e o executivo, em especial o executivo que deve promover políticas públicas, ele não consegue dimensionar aspectos na sua própria infraestrutura burocrática, muitas vezes o uso da jurisdição e do processo nesse aspecto, busca exatamente suprir essas omissões e essas deficiências e essas desconformidades com o ordenamento jurídico. E é exatamente nesse ponto que entra em pauta a temática e a teorização em torno da litigância de interesse público. Por quê? E isso, percebam, o estudo disso em conformidade com os próprios movimentos ocorridos nos Estados Unidos, em especial a partir de 2 decisões proferidas pela SCOTUS, pela Suprema Corte Americana na década de 50, se tornam muito relevantes. E por que dessa alusão a essas decisões? Porque foi a partir dessas decisões que, segundo os americanos, são as decisões mais relevantes da Suprema Corte Americana no século XX, quais sejam a primeira de 1954, no precedente Brown versus Board of Education, no qual a Suprema Corte muda o seu entendimento acerca do direito de igualdade, que tinha sido estruturado num outro precedente de 1896, Plessy versus Ferguson. A Suprema Corte entendeu que, a partir daquele momento, a igualdade entre brancos e negros naquele país não poderia mais manter o princípio dos separados mais iguais, que, grosso modo, estabelecia que brancos e negros poderiam ser separados, ter seus serviços separados, segregados, desde que se assegurasse o mesmo nível de qualidade entre ambos. E como isso nunca aconteceu, a Suprema Corte então supera esse entendimento por 9-0 em 1954. No entanto, a decisão, apesar de ter sido muito bem estruturada, ela não foi eficiente, ela não foi passível de execução, ela não foi cumprida. E aí a Suprema Corte, então, em 1955, agora se valendo da técnica das Structural Injunctions, das medidas estruturantes, planejou uma mudança paulatina
na estrutura ou nas estruturas americanas para que se promovesse essa dessegregação mediante um papel ativo, ativista do judiciário, num sistema meio comando-controle, ou seja, o judiciário determina e controla se aquilo que ele determinou foi cumprido. No entanto, a dessegregação pela via da medida estruturante ali implementada não funcionou. E, inclusive, alguns estados do sul dos Estados Unidos estabeleceram a ideia de que se eu posso legislar, eu posso segregar, contra a própria decisão da Suprema Corte Americana, o que naquele país é incomum. Em face disso, começou a se debater se esse modelo, que começa a ser, em alguma medida, estruturado de um ponto de vista mais teórico, a partir da década de 70, ele seria o adequado. Mas ainda no primeiro momento, a proposta que inclusive tem num autor como Abraham Chase, um dos seus precursores, era a ideia de que eu deveria fortalecer essa jurisdição, esse juiz ele deveria ter esse comportamento mais ativista e com isso obteria maior êxito na implementação dessas buscas da via judicial e dessas medidas para se reestruturar burocracias em desconformidade com o ordenamento jurídico. No entanto, esse primeiro movimento de litigância de interesse público, como disse, ele não consegue obter todos os seus efeitos, o que faz com que no início da década de 80 se busque novos modos de lidar. E as temáticas que começam a ganhar proeminência e teorização com maior recorrência nos Estados Unidos são decorrentes do pensamento da professora Resnick e do professor Horowitz, que é a chamada postura gerencial, na qual eu devo pensar num novo tipo de procedimento e numa nova postura do juiz. O juiz, ao invés de simplesmente agir autoritativamente para decidir e estabelecer o comando, ele deve, na verdade, gerenciar o conflito e se abrir, inclusive, para novos subsídios, até pela percepção de que o juiz, em regra, ele não tem uma formação, com honrosas exceções, para como se deve promover uma política pública. O juiz é um bom decisor, ele é treinado para se tornar, para proferir decisões, e não para reestruturar burocracias. Ele precisa de, então, adotar uma postura gerencial, e aí já começa a ganhar proeminência a ideia de flexibilização procedimental, de adaptação do procedimento. Só que só em 2001, quando surge o chamado modelo transacional de Rubinstein, que começa a ganhar força a ideia de você promover a estrutura do processo para que todos os afetados possam auxiliar na própria conformação da medida. E é aí que começa o germe de uma postura que particularmente eu defendo desde 2003, mas que ganha proeminência na minha tese de 2008, que é a ideia da postura comparticipativa e policêntrica da abordagem processual, que vai exatamente perceber que eu não posso mais trabalhar sob a ótica do protagonismo do juiz, como se o juiz, por ter uma formação diferenciada, ele conseguiria resolver qualquer tipo de litígio. Em especial aqui nos litígios complexos, pensem sempre, por exemplo, no caso Mariano, no caso Brumadinho, do rompimento das barragens, o juiz sozinho não consegue fazer e resolver os conflitos. E às vezes o objetivo do processo não é chegar ao final a uma decisão, mas buscar subsídios para que eu promova uma transação, uma grande transação, seja do procedimento ou do próprio modo como se deve dar as etapas da mudança estrutural, que eu vou conseguir resolver a situação na sua plenitude. Ou seja, eu convido todos para agregar na própria formação. E aqui percebam, isso ganha um grande destaque para nós desde o CPC 2015, com a adoção, por exemplo, das cláusulas de negociação processual do artigo 190 do artigo 200, com a própria leitura que me parece mais adequada do artigo 139.4, com a cláusula de atipicidade do 139.4, que não deve ser vista, como muitos a enxergam, predominantemente na persecução de mecanismos para buscar a satisfação de obrigações pecuniárias. Num quadro, por exemplo, de litigância estrutural, complexa, eu posso pensar no uso dessa técnica com o objetivo de criar um planejamento de como dar-se-á essa reestruturação desse quadro de desconformidade ao ordenamento jurídico. E perceba que isso pode ter aplicação no âmbito, por exemplo, do sistema carcerário no Brasil, do problema da moradia, de tantos direitos fundamentais sociais
que a desigualdade no Brasil não permitem plenamente serem implementados, que estão no ordenamento, estão na Constituição, estão numa série de normas que estabelecem, inclusive, como a política pública deva ser estruturada, mas que não se fazem presentes. Então perceba que aí eu começo a ter uma abordagem um pouco mais interessante. E me parece que a postura de 2004 dos professores Seibel e Simon, do chamado modelo experimentalista, dá um aditivo, um adendo importante para essa discussão. Porque eu ainda busco essa postura comparticipativa, policêntrica, e policêntrica no sentido de que não há um centro de proeminência, de protagonismo dentro do processo, entre juiz e partes e advogados, por óbvio, mas eu também penso numa abordagem policêntrica no sentido de dar voz para todos os afetados. Pensem, por exemplo, num caso como o de Mariana e de Brumadinho, quais são os interesses ali envolvidos? Todos devem ser ouvidos. E há uma fala recorrente dos grupos afetados de que eles não se veem representados nos processos. Há um problema intrínseco de subrepresentação. Então eu preciso reinterpretar o próprio contraditório para que ele permita a oitiva e a participação de todos, inclusive para em como eu vou promover essa reestruturação e essa persecução dessa conformidade normativa pela via desse processo, pela via dessa atividade processual garantística que auxiliaria na conformação. Então, o modelo experimentalista de Seibel e Simon, para finalizar, ele vai buscar a criação de um procedimento flexível, até etapas para a implementação da política pública, mas passíveis de serem modificadas pela própria percepção da ineficiência, porque às vezes eu planejo de um determinado modo, eu promovo um planejamento processual executivo e ao final, ele, ou no meio dele, ele não está ofertando o objetivo, que é qual? É colocar as coisas em conformidade com o que as normas estabeleçam. Ou seja, promover uma reestruturação. E percebam que o fato do Superior Tribunal de Justiça ter proferido essa decisão na atualidade dá margem para que nós comecemos a discutir, em especial pelo fato de que ele diz lá que a abordagem policêntrica e comparticipativa ou colaborativa do próprio funcionamento e da própria montagem do próprio procedimento e de como a política pública deva ser implementada pela via processual é algo que merece muita atenção. Mas a gente precisa discutir isso muito para que os efeitos dessa utilização processual não gerem problemas, porque muitas vezes se eu simplesmente me valho do mecanismo comando-controle, de uma postura ativista, como muitos ainda acreditam, o juiz pode tentar impor o seu ponto de vista, que não é o mais adequado e que muitas vezes não vai levar em consideração a oitiva adequada de quem vai sofrer os efeitos decisórios. Mas isso é um debate que a gente precisa ainda esmiuçar muito. Eu até tenho alguns vídeos no YouTube sobre o tema da litigância de interesse público, até com muito mais subsídio do que essa breve resposta aqui que o amigo Hermes Zanetti me pediu para que eu oferecesse para vocês de modo muito pontual. Fica aqui meu abraço para todas e para todos.